Nos campos e florestas verdes do Japão, os agricultores produzem produtos agrícolas valiosos. A sua criatividade e perseverança não só proporcionam colheitas abundantes, mas também contribuem para aumentar o valor dos produtos agrícolas japoneses no mercado internacional. Vamos explorar como os agricultores japoneses colhem milhares de toneladas de produtos agrícolas. Udo é uma planta selvagem comestível, nativa de várias regiões do Japão. É utilizado como prato primaveril desde a antiguidade. Udo é dividido em Yama-udo e Nanka-udo. Ambos crescem desde o início da primavera até cerca de abril. No entanto, a aparência é contraditória. Yama-udo é verde e parece selvagem, enquanto Nanka-udo é branco. Essas diferenças na aparência estão correlacionadas com o ambiente em que crescem. Yama-udo consiste em hastes grossas, carnudas e verticais, com comprimento médio de 60 a 90 centímetros e diâmetro de 2 a 5 centímetros. Apesar de sua capacidade de atingir tamanhos grandes, o Yama-udo ainda é colhido sazonalmente devido aos seus caules jovens e tenros. Enquanto isso, o Nanka-udo é cultivado através do método de agricultura suavizante, que os protege da luz solar. Após 30 a 40 dias, o udo é colhido quando atinge cerca de 70 centímetros de altura. A alta temporada de colheita é geralmente de dezembro a abril. Como a área plantada com árvores udo tem apenas cerca de 1 metro de altura, a colheita subterrânea é muito difícil. Como o seu trabalho exige agachamento constante, muitos agricultores sofrem de problemas nas pernas e nas costas. Os agricultores cortaram cuidadosamente o udo e embrulharam-no para retirá-lo do túnel. Outra pessoa esperava no chão para levantar a caixa de madeira. O tempo é importante após a colheita porque o udo ficará verde rapidamente quando exposto à luz solar. Portanto, os agricultores passaram gradualmente a cultivar e colher dentro de casa para que o udo fosse menos afetado pelo clima. A indústria crescente de udo em Tachikawa rapidamente se tornou muito popular e alcançou altos rendimentos de cerca de 450 toneladas por ano. O sabor do udo muda a imagem dos vegetais silvestres. As pessoas muitas vezes se preocupam com o sabor amargo dos vegetais silvestres, mas para o udo pode até ser comido cru. Quando você morde um pedaço de udo recém-colhido, ele emite um som crocante e uma leve doçura se espalha pela boca. O sabor fresco e refrescante perdura depois. É por isso que esta planta se tornou a especialidade de Tachikawa. Agora vamos visitar o Lago Kasumigaura, o segundo maior lago do Japão, orgulhoso de ter a maior produção de raiz de lótus do Japão. A terra ao longo do lago é fértil e tem água abundante para ajudar as raízes de lótus a prosperarem. As raízes de lótus ao redor do Lago Kasumigaura são colhidas de julho a março. Todos os anos, na época da colheita, todos os caules e folhas de lótus acima da água do lago são cortados para evitar que o lótus cresça ainda mais. As raízes do lótus crescem no subsolo, dormentes na lama e gradualmente acumulam amido do verão ao inverno. Isso significa que as raízes de lótus colhidas na mesma área do lago podem ter sabores diferentes, dependendo da época da colheita. As raízes jovens de lótus do verão terão um sabor tão doce quanto as peras. Os agricultores continuam a colher até maio, quando a raiz de lótus se torna mais flexível à medida que o teor de açúcar se transforma em amido. A lama dificultava a viagem e encontrar raízes de lótus certamente não era uma tarefa fácil. Os agricultores disseram que é preciso paciência e boa técnica para extrair toda a raiz de lótus. Como as raízes de lótus podem não crescer diretamente no solo, os agricultores devem ser delicados e não quebrá-las para poderem vendê-las a um bom preço. Em média, cada quilograma de raiz de lótus custa cerca de 2,8 dólares. O campo de lótus tem cerca de 50 a 60 centímetros de profundidade. Os agricultores tiveram que se ajoelhar na água até ao peito, enquanto cavavam na lama para encontrar raízes de lótus.
Eles usam jatos de água para procurar manualmente as raízes de lótus e passam várias vezes pelo processo de lavagem. Essa também é uma forma de evitar que a casca da raiz de lótus seja danificada. As raízes de lótus transportadas sob esses cuidadosos processos não são apenas deliciosas, sua brancura e aparência também agregam valor. Depois de transportadas para a unidade de processamento, as raízes de lótus são cortadas e enlatadas uma a uma. Na Renkon Sankyodai, as raízes de lótus são colhidas e enviadas 2 dias após o recebimento dos pedidos dos agricultores. Além da raiz de lótus, o Japão também é o país com os cogumelos mais deliciosos. Você já viu milhões de cogumelos shiitake crescendo na floresta? Os agricultores selecionam cuidadosamente carvalhos com cerca de 10 a 20 centímetros de diâmetro, criando condições ideais de crescimento para os cogumelos shiitake iniciarem o seu processo de crescimento. A madeira de carvalho é cuidadosamente empilhada e depois levada para a área de cultivo de cogumelos shiitake. Em seguida, os agricultores farão pequenos furos na madeira para implantar embriões de cogumelo shiitake. Esses furos são feitos com cerca de 10 a 15 centímetros de distância, dependendo do tamanho dos cogumelos shiitake. O embrião de cogumelo é implantado no buraco, usando uma ferramenta especial para garantir que o embrião de shiitake seja implantado na posição e profundidade corretas. Cada tora produzirá 2 a 4 vezes mais cogumelos shiitake, dependendo do tamanho do buraco e das condições climáticas. Depois que os embriões do cogumelo shiitake são transplantados para as toras, eles são colocados em posições adequadas para aguardar o crescimento dos cogumelos shiitake para garantir a colheita. Os japoneses costumam ir para a floresta e colher cada árvore manualmente. A colheita é feita manualmente, com os agricultores retirando cuidadosamente os cogumelos shiitake dos troncos. Eles usam cestos plásticos para armazenar produtos acabados. Quando cheios, irão para o local onde os cogumelos são armazenados e conservados para evitar danos. O lento processo de crescimento e o habitat natural dos cogumelos shiitake conferem-lhes uma textura densa, sabor rico e valor nutricional. O cultivo de cogumelos shiitake selvagens oferece oportunidades econômicas para as comunidades locais no Japão. Nas províncias do sul do Japão, os cogumelos shiitake são os mais cultivados no país, representando 50 a 55% da produção total, a um preço relativamente elevado. Todos os anos, apenas uma quantidade limitada de cogumelos shiitake naturais pode ser colhida. É por isso que os cogumelos shiitake frescos têm um preço elevado, enquanto os cogumelos shiitake secos exportados são ainda mais caros. Ao chegar à fábrica de secagem, os cogumelos shiitake são inspecionados novamente para remover plantas inadequadas. Em seguida, remova os resíduos de terra e organize-os uniformemente. O processo de secagem ocorre sob rigoroso controle, incluindo temperatura e tempo adequados para retirar a água dos cogumelos. Ao mesmo tempo, ainda mantém sabor e nutrientes. Além dos deliciosos cogumelos shiitake, o Japão também é famoso pelos cogumelos lingzi. Este cogumelo é utilizado há milhares de anos na medicina tradicional para tratar a saúde. Depois de derrubada a árvore, a tora descansou por 2 semanas antes de ser perfurada. Uma tora pode suportar o crescimento de 15 cogumelos Ganoderma. Os troncos foram inoculados com cogumelos Ganoderma e enterrados no subsolo. Os agricultores demoram muito para concluir todo o processo de cultivo e criação dos cogumelos Ganoderma. Demora 9 meses até que você possa ver os cogumelos Ganoderma. Mas depois de alguns meses, quando o cogumelo lingzi estiver totalmente desenvolvido, ele poderá ser colhido e processado de muitas maneiras diferentes. Quer saber o que o torna diferente dos milhões de outros cogumelos que crescem na floresta? A magia do Ganoderma lingzi vem dos compostos trancados dentro de suas paredes celulares.
Comparados aos cogumelos shiitake, os cogumelos Ganoderma têm uma taxa de crescimento mais lenta. Os agricultores têm que esperar 75 a 90 dias para colher. Curiosamente, o rendimento é proporcional a cada 1 polegada de diâmetro da árvore. Por exemplo, um tronco de 15 centímetros de diâmetro produzirá cogumelos reishi em cerca de 6 anos. Isso significa que toras de maior diâmetro demorarão mais para esperar até a primeira colheita. À medida que o cogumelo Lingzhi amadurece, ele começa a ficar marrom avermelhado e os esporos caem da tampa. Os cogumelos Ganoderma maduros têm de 2,5 a 10 centímetros de espessura. Quando os agricultores colhem cogumelos Ganoderma, eles tendem a escolher cogumelos Ganoderma com barriga branca. Porque quando colhidos tardiamente, se ficarem acastanhados, já começaram a se decompor. A colheita é feita segurando a raiz com uma das mãos e puxando-a com a outra. Após a lavagem com água, os cogumelos Ganoderma serão secos a temperaturas inferiores a 50 graus Celsius. Finalmente visitamos os campos de repolho no Japão. O repolho é um alimento saudável e rico em nutrientes. Após 70 a 115 dias do plantio, dependendo da variedade, estão prontos para a colheita. A base do repolho terá de 10 a 15 centímetros de diâmetro. A cabeça do repolho deve ser firme, compacta e com folhas externas bem enroladas. Se não for possível colher imediatamente, espigas menores podem continuar a crescer para a próxima colheita. Os agricultores usam uma faca para cortar a cabeça do repolho do caule, deixando algumas folhas do lado de fora para proteger o repolho durante o armazenamento. Os agricultores costumam colher em climas frios, o que pode ajudar a manter o frescor e o sabor. Nas grandes fazendas comerciais de repolho, a colheita é feita por meio de máquinas automatizadas acopladas a tratores. Essas máquinas retiram a árvore inteira do solo. O repolho se move ao longo de uma esteira transportadora. Os agricultores continuam a remover as folhas externas danificadas. Em seguida, o repolho é carregado em contêineres e aguarda o transporte até o armazém para armazenamento. Os agricultores estão a operar máquinas, transportando-as através dos campos de repolho para colherem sistematicamente. Dependendo do tamanho e da capacidade da máquina, ela pode colher várias fileiras de repolho simultaneamente, o que reduz bastante a quantidade de mão de obra necessária para a colheita manual. Olá, meus amigos! Hoje vamos visitar fazendas de milho doce em vários estados dos Estados Unidos para ver como milhões de milhos são colhidos. Em termos de produtividade e valor, o milho doce é a segunda maior cultura processada nos Estados Unidos, atrás apenas do tomate. Em 2021, o valor total da safra de milho doce nos Estados Unidos é de 777 milhões. Atualmente, o milho doce é cultivado em 50 estados diferentes. Entretanto, a Flórida, Washington, Geórgia e Califórnia são os maiores produtores de milho doce do país. O primeiro lugar que visitaremos neste vídeo é uma fazenda na Flórida. Aqui, milhões de pés de milho doce são colhidos manualmente por trabalhadores do México e da Guatemala. Todo mês de outubro, mais de 5.000 trabalhadores se reúnem nas fazendas de milho doce para trabalhar, e o salário médio que cada trabalhador recebe é de cerca de $17 por hora. Atualmente, a Flórida é o maior estado produtor de milho doce dos Estados Unidos. Em 2021, a área de plantio de milho doce aqui é de cerca de 37.300 acres, e a produção é de 327.000 toneladas. Em seguida, iremos a uma fazenda de milho doce no condado de Riverside, na Califórnia.
Devido ao clima quente durante o dia, a colheita do milho doce nessa fazenda é feita à noite. Aqui, milhões de milhos doces após a colheita serão embalados diretamente no campo, em vez de irem para as fábricas de embalagem. De acordo com as estatísticas de 2021, a área plantada com milho doce na Califórnia é de cerca de 23.500 acres e a produção é de cerca de 169 mil toneladas, representando 16% da produção total de milho doce nos Estados Unidos. O terceiro local que visitaremos neste vídeo é uma fazenda de milho doce com mais de 30 acres em Yakima Valley, no estado de Washington. Durante o período de 2010 a 2016, Washington sempre foi o estado com a maior área de cultivo de milho doce do país, com cerca de 93 mil acres. No entanto, a área cultivada de milho doce no estado caiu drasticamente nos últimos anos e cedeu o título de maior produtor de milho doce para a Flórida. Milhares de milhos doces após a colheita serão transferidos para essas caixas graças ao sistema de transporte. Atualmente, estamos em uma fazenda de milho doce em Michigan para ver como é o processo de colheita de milhares de milhos. Em vez de usar dezenas de trabalhadores, o processo de colheita de milhões de milhos doce na fazenda será feito com essa máquina. Atualmente, a área cultivada com milho doce em Michigan é de 9.500 acres e a produção é de cerca de 71 mil toneladas por ano. Milhares de milhos doces após a colheita serão transportados para um armazém para serem embalados.